Nono, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim, né? Espero que todos estejam em casa, tá bom? Cumprindo essa quarentena, beleza? Bom, minha turma, vamos dar continuidade aos nossos estudos através dos nossos vídeos aqui, tá certo? Mas antes disso, vamos pedir para que o Papai do Céu continue abençoando as nossas famílias, tá bom? E principalmente todos aqueles que necessitam estar nas ruas combatendo tudo isso daí, tá bom? Eu tenho certeza que ele está olhando por cada um de nós, beleza? Bom, gente, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? Acompanha comigo. Beleza, minha turma, vamos nessa, né? Ó, vamos falar aqui sobre razões trigonométricas, tudo bem? Ó? Razões trigonométricas, elas envolvem aí o estudo de algumas situações no triângulo retângulo, beleza? Então vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha um triângulo retângulo bem aqui, tá certo? Onde eu vou ter os meus vértices A, B e C. O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. Ele que está na frente do ângulo de 90 graus, tá certo? E o que sobra são catetos, tá certo? Cateto e cateto. Beleza, né? Ó. Veja, cateto, né? Ó. Agora, vamos supor que eu pegue este mesmo triângulo e trabalhe agora com esses ângulos menores aqui dentro, tá certo? Esses ângulos menores aí, ó, eles são chamados de ângulos agudos, tá bom? Mesmo triângulo, triângulo A, B, C, só que agora aqui eu vou chamar de Azinho para a hipotenusa, o lado AB eu vou chamar de Czinho e o lado AC eu vou chamar de Bzinho. E eu tenho agora esse ângulo alfa bem aqui, ó, meu ângulo agudo alfa, tá certo? E meu outro ângulo agudo que eu vou chamar de beta, tá bom? Quando a gente fala em razões trigonométricas, a princípio vamos estudar apenas 3 razões, tá certo? A razão chamada de seno, que é essa bem aqui, né? Ó, seno. O que é o seno? Bom, seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas, minha turma, veja, o que é um cateto oposto? Pense comigo. Aqui eu tenho meu ângulo alfa, tá certo? Aquele cateto que está na frente dele, ó, é chamado de cateto oposto, tá bom? Aquele cateto que está ao lado de alfa é chamado de cateto adjacente. Vamos mudar. Se fosse o beta, o cateto que está na frente de beta vai ser o oposto a beta. E aquele cateto que está ao lado dele vai ser o cateto adjacente, tá certo? A minha razão chamada de seno é aquela razão onde eu tenho cateto oposto pelo cateto adjacente, tá certo? Temos mais razões trigonométricas aqui, ó. A próxima que vamos mexer vai ser a razão chamada de cosseno, tá certo? O que é o cosseno, minha turma? Ora, cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Então, o que é cosseno? Cosseno é a razão, é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses dois ângulos. Vamos primeiro definir aqui o que cada uma quer dizer, tá bom? E temos a nossa última razão trigonométrica, que é a razão chamada de tangente, tá bom? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom?
Então, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Veja agora, eu vou calcular o seno, o cosseno. Então, minha turma, vamos calcular agora, segundo os nossos ângulos aí, ó, o seno, o cosseno e a tangente, primeiro para alfa, tá bom? Não te esquece, cateto oposto a alfa é o C, certo? Cateto adjacente a alfa é o B. Lembra, oposto é aquilo que está na frente, adjacente é aquilo que está ao lado, beleza? Ó? Então, vamos nessa, vamos bem aqui assim, olha. Nesse espacinho aqui, ó, vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Veja lá, ó, se eu for falar assim, ó, seno do meu ângulo de referência, que agora é alfa, seno de alfa, vai ser o quê? Ora, o cateto oposto, oposto a quem? A alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? C. Dividido pela hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? A. Tranquilo, simples assim, tá bom? Vamos calcular agora o cosseno de alfa. Como é que fica o cosseno de alfa? Ora, é cateto adjacente pela hipotenusa, tá certo? Veja, quem é o cateto adjacente a alfa? Ora, é B. Então fica B sobre hipotenusa, sobre A. Tranquilo? E para fechar, vamos calcular aí, ó, a tangente do ângulo alfa. Tangente de alfa. Ora, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto, C. Cateto adjacente, B. Pronto. Então, fechamos aí, ó, o seno, cosseno e a tangente do nosso ângulo alfa, tá certo? Vamos fazer agora, na sequência, o do ângulo beta. Ok, vamos fazer agora o seno, o cosseno e a tangente. Bora fazer agora do ângulo beta. Fizemos agora há pouco do ângulo alfa, vamos fazer o do beta agora, tá bom? Acompanhe comigo. Seno de beta, veja como eu mudei o ângulo de referência agora. Seno, só que eu não mudei a função. Para qualquer ângulo que eu esteja calculando, o seno sempre vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Isso aí não muda. Tá, ó. Então vamos nessa. O seno de beta, ora, muito simples. Seno de beta, cateto oposto a beta, que é quem? O B, dividido pela hipotenusa, que é quem? Que é A. Facinho, né? Ó. Vamos lá na frente, ó. Cosseno agora de beta. Veja, cosseno de beta. Acompanhe comigo. Cateto adjacente a beta, que no caso é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Beleza? E para fechar agora, vamos calcular a tangente do ângulo beta. A tangente de beta vai ser cateto oposto a beta, no caso B, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Tranquilo? Ok, minha turma. Então, veja agora um exemplo prático disso. Nós falamos agora há pouco que o seno de um ângulo vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Falamos também que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e que a tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Perceba que a tangente é a única que não envolve hipotenusa, tá bom? Agora, esses ângulos aqui, ó, tanto alfa quanto beta, eles podem assumir qualquer valor, tá certo? Tá, Wendel, então me dá um exemplo prático disso. Tá aqui, ó. Vamos pensar no seguinte. A rampa de acesso de uma determinada loja tem uma inclinação de aproximadamente 15 graus e eleva ao consumidor, o seu freguês, a 3 metros de altura. Qual vai ser o tamanho dessa rampa? Ora, minha turma, bem simples. Veja, eu vou utilizar aqui a razão trigonométrica chamada de seno, tá bom? Por que, Wendel, seno? Ora, veja, o meu ângulo de referência é 15 graus, então eu vou calcular seno de 15, tá certo?
O que é seno? É cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa x, que é aquilo que eu quero saber. Tá certo? Só que, Wendel, quanto é que vale o seno de 15? Bom, é nesse ponto que eu quero chegar. Esses ângulos aí que você vê, alfa e beta, eles não são ângulos notáveis, certo? Seno, cosseno e tangente deles, aí ó, pode ser, esse ângulo pode ser 15, 20, 25, 37, não sei, depende da questão, tá? Ó. Então, esse seno de 15, como ele não é ângulo notável, ele está presente lá numa tabela que começa na página 18 do seu livro e vai até a página 19, tá certo? Lá você encontra esse valor de seno de 15 graus. Por exemplo, seno de 15 é 0,2588. Eu vou utilizar aqui apenas uma casa decimal, 0,2, tá certo? Então, vou lá naquela tabela, lá da página 18 e 19, verifico quanto é que vale o seno de 15, 0,2. Isso aqui vai ser igual a 3 sobre x. Beleza? Ah, é muito fácil, né? Ó, o que eu faço agora para descobrir o valor do x? Considero 1 aqui embaixo, né? Ó, e multiplico cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter 0,2x igual a 3. Como eu quero encontrar o valor de x, né? Ó, x vai ser igual a 3 dividido por 0,2. Certo, minha turma? 3 dividido por 0,2, muito fácil, muito tranquilo, né? Ó, vamos pensar assim, olha, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Wendel, por que por 10? Olha, porque não me agrada dividir um número inteiro por um número decimal. Então eu vou transformar todo mundo para número inteiro, né? Ó, para todo mundo um número completo, digamos assim, né? Sem vírgula, no caso. 3 vezes 10 é 30. 0,2 vezes 10 é 2. Ficou ou não ficou mais fácil agora? Ficou. Então, 30 dividido por 2, x aí vai ser igual a 15 metros. Pronto. Então, essa rampa aqui, ó, ela tem que ter 15 metros. Beleza? Beleza, minha turma. Dando continuidade aqui, ó, eu falei para vocês que aqueles ângulos que nós vimos agora há pouco, o alfa e o beta, eles não são ângulos notáveis, tá certo? Os ângulos notáveis que nós vamos trabalhar em trigonometria são esses três aqui, ó, 30, 45 e 60. Onde eu vou precisar saber quanto vale o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos aí, tá certo? Lá no seu livro, ele traz a dedução desse seno, cosseno e tangente para cada um deles, tá certo? Beleza? Ele começa a fazer essas deduções lá a partir da página 22, tá certo? Página 22, ele começa a fazer essas deduções. E lá no finalzinho da página 23, ele pede aí para completar essa tabela aqui, ó. Nós vamos completar agora. Veja. Seno de 30, ele é tabelado e vai valer meio, tá bom? Ó, 1 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Então aqui nós temos já o seno, cosseno e a tangente de 30. Então eu não vou mais precisar daquela tabela grande lá, somente dessa aqui, tá bom? 45, tanto o seno como o cosseno, eles são iguais e valem isso aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, tá bom? E a tangente de 45 vai valer 1, tá certo? Vamos agora para o último, 60 graus. Seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, meio. E a tangente de 60 graus, raiz de 3. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo
tomando como base essa tabela, tá certo? Vamos pensar assim, calcule os valores desconhecidos x e y, tá certo? Vamos começar pelo x. O x ele é cateto oposto a 30 e eu tenho a minha hipotenusa. Então, como é que eu vou descobrir esse valor de x? Ora, é simples. Eu vou pegar aqui, ó, como ele é oposto e eu tenho a hipotenusa, eu vou usar a minha relação, a minha razão trigonométrica chamada de seno. Seno de quem? De 30 graus, que é o meu ângulo de referência. Vai ser o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, 20. Aí perceba agora, seno de 30 vale meio. No lugar deste termo aqui, ó, eu vou colocar meio. Pronto, ó. E isso aqui vai ser igual a x sobre 20. Beleza? Dá para eu simplificar isso bem aqui, ó, simplificando por 2. Aí eu vou ter o seguinte, veja. 1 sobre 1 vai ser igual a x sobre 10. Tá bom? E agora, o que eu faço? Ora, multiplico cruzado, né? Ó. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter 1 vezes x é x, 10 vezes 1 é 10. Pronto, ó. Então, o meu x aí, ó, tem um valor de 10 metros. Beleza? Facinho, hein? Muito tranquilo. Wendel, agora eu quero descobrir o valor do y. Ora, fácil também. Muito fácil. Vamos utilizar agora aqui, ó, 60, só para sair um pouquinho do 30. Como é que nós vamos fazer? 60, olha, cateto oposto pela hipotenusa, tá certo? Então, vamos nessa. Vou fazer bem aqui, ó. Seno de 60 vai ser igual cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 20. Tá bom? Seno de 60, vamos lá. 60, o seno, raiz de 3 sobre 2. É o que nós vamos colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a y sobre 20. Tudo bem, a turma? Facinho, né? Ó. Olha o que dá para fazer. Simplifique isso daqui por 2. Simplifique isso daqui por 2. Né? Ó. Vamos ter o que aqui no final? 2 dividido por 2 é 1. Raiz de 3 sobre 1. Se eu nem quiser colocar esse 1, não tem problema. Isso aqui vai ser igual a y sobre 10, tá certo? Ó. E agora, multiplique cruzado, acabou a história. Ó. 1 vezes o y é y, 10 vezes a raiz de 3, 10 raiz de 3 metros, né? Ó. Pronto. Tá aí o valor do y calculado. Fácil demais, não é isso? Tranquilo. Então, minha turma, é dessa forma que nós vamos utilizar aí as razões trigonométricas. Veja, eu marquei uma aula com vocês, eu espero vocês numa aula ao vivo, né, ó, através da plataforma Zoom, tá? Onde lá nós vamos resolver questões com relação a isso daí, tá bom? Então eu aguardo vocês lá na quinta-feira. Um forte abraço e até lá!